tivemos a oportunidade de conversar com a atriz Vanessa Giacomo e com Juliana Monteiro, roteirista e diretora do curta Maré, pertencentes à antologia de curtas Florescendo, que estreou neste mês de março no Paramount Plus. Confira a entrevista. Meninas, a antologia foi produzida por mulheres, né, de diferentes países, Nigéria, Quênia, Índia, Estados Unidos e Brasil. A gente vê que países com costumes e culturas tão diferentes têm a violência contra a mulher como um ponto em comum. Gostaria de saber como que foi para vocês lidar, né, e ter esse contato com essas perspectivas diferentes sobre esse mesmo problema. Eu acho que eu posso começar respondendo essa. Esse era o desafio desse projeto, assim, né? Como colocar 5 mulheres de lugares diferentes, contando a história de 5 mulheres e transformar essas histórias em universais, né? Que ela não só ficasse no Brasil, que ela não só ficasse na Nigéria, mas que pessoas pudessem assistir, e se sentir representadas, e entender que faz parte daquela cultura também. Então, a gente teve uma sala de roteiro de mais ou menos 3 meses, justamente para alinhar como essa antologia ia conversar. E aí, depois que a gente alinhou, que a gente foi pro roteiro, e aí cada uma foi escrever sua própria história e tal, para voltar e poder filmar juntas, assim. Então, sempre teve essa preocupação em como transformar, essas histórias em histórias universais, né? E mesmo que alguns temas, como o casamento infantil, que na Índia é um grande assunto, ou a violência contra a mulher no Brasil, já que o Brasil representa, infelizmente, o terceiro ou quarto país de um país que mata mais mulheres, né? Eu acho que cada país vai se identificar, de repente, de uma forma mais profunda com o tema, mas não vai deixar de se ver nas outras histórias, certo? Faz sentido, assim. Então, teve muito essa preocupação em transformar em essas culturas que vêm de um lugar muito único, né, da visão de cada roteirista, mas também plural, de uma forma que ela dialogue com o mundo, né, de uma forma internacional, porque é um projeto internacional. Eu acho que o mais importante é dar pauta e espaço para que essas histórias existam, para que essas histórias, que muitas vezes vêm de temas pesados e difíceis, possam dialogar com um lugar de entretenimento. Então, a gente tinha muita preocupação. Se as pessoas vão assistir isso, como que elas vão sentir? Quando ela chegar no final da antologia, ela vai chorar? O que ela vai sentir? E tentar balancear, né? Então, tem umas histórias mais leves, tem umas histórias mais pesadas, criar ali uma linha emocional para que todas as histórias tenham força e que as pessoas possam se identificar de maneira única com elas, né? Que toque de alguma forma, assim, eu assisti a antologia toda e é impressionante como vocês conseguiram dar essa unidade, né, no projeto, que tem isso, mesmo sendo histórias mais leves, não sei o quê, você se vê como mulher ali em várias situações, né, e aí é universal. E não tem essa coisa, o Brasil é não sei o quê. Eu acho que todo nosso tema, é óbvio que pelo índice de feminicídio que tem no Brasil, não tinha como ser diferente, tinha que tratar de violência mesmo, de gênero, violência contra a mulher, assim, mas não tem um estereótipo, sabe? A Ju sempre teve muito cuidado de não colocar nada estereotipado, de colocar realmente profundidade em tudo ali. Então, mesmo o nosso não sendo o tempo inteiro, não é pesado, não tem como não ser, né? Porque assim, tá ali meio subjetivo, mas tem. Mas a gente trazia uma delicadeza, sabe? Um olhar delicado para aquilo, com muito amor e respeito, para que essa mensagem fosse passada da forma correta, sem ninguém, sem um julgamento direto, sabe? Da pessoa falar, pô, que projeto chato, toda vez é isso. Eu acho que não, acho que ficou de uma forma onde os homens vão entender o que a mulher passa, porque é muito complexo. Muitas vezes, nós mulheres, a gente muitas vezes, é julgada, né, por tudo, a gente precisa justificar milhões de coisas para todo mundo, para a sociedade. Então, quando um homem que a gente fez algumas entrevistas com alguns homens, e a primeira coisa que eles falavam é sempre: nossa, em tão pouco tempo vocês conseguiram passar tudo que vocês queriam numa mensagem. Foi tão bonito, né, Ju? A gente ouvir Exato. isso deles, assim, porque assim,
era isso que a gente queria. A gente sabia que ia tocar muitas mulheres, né? A grande maioria se identificar, mas a gente queria que fosse para todos, assim, que fosse para o mundo mesmo, sabe? Que fosse claro para todas as pessoas que estivessem assistindo. E é muito Inclusive, interessante a repercussão internacional que a gente está recebendo, assim, muitos comentários de mulheres e homens e pessoas de outros países, tem sido muito positivo, assim. era uma pergunta minha mesmo, assim, porque, os curtas serem lançados agora no mês de março é muito simbólico, mas a gente como mulher, a gente, né, nós acabamos entendendo as nossas dores e temos uma facilidade para ter uma empatia, né, com esses assuntos. Inclusive a gente vê a empatia dentro do curta, né, não quero falar, mas a gente vê uma mulher tendo empatia com a outra. E eu gostaria de saber realmente essa recepção do público masculino que geralmente tende a ter bloqueios, né, com esses assuntos. Sim, É, não, foi muito, eu acho até agora muito positivo. Eu acho que é o que a Vanessa falou, assim, né? Não, era muito importante para a gente não falar somente com mulheres. A gente queria falar com todo mundo. E é isso, né? A mudança, ela tem que vir de uma forma plural, né? Ela tem que vir de uma forma coletiva. Como que você muda um comportamento se muitas vezes a pessoa nem entende o que que ela está fazendo? Então, por exemplo, né, se você pegar o nosso filme, assim, né, é uma criança que está repetindo ali os padrões de violência do pai. Mas o que que significa para aquela criança, né? Será que ele consegue entender o que que é aquilo? A gente tinha muito esse cuidado, assim. Ou mesmo o filme da Índia, né, que fala sobre casamento infantil, sem julgar essas mulheres, sem julgar aquela cultura. Aquilo, muitas vezes, é comum para aquela cultura, mas como que eu vou fazer aquele homem entender o que que aquela menina está sentindo dentro daquela cultura, né? Tinha muito essa preocupação, assim. E está sendo muito positiva as respostas que a gente está recebendo. Ah, bacana. Inclusive a gente vê, né, a gente está em 2024, com todos os dias surgindo novas tecnologias, avanço científico, mas quando se trata de comportamento, a gente vê uma estagnação, se não até mesmo um retrocesso. E como vocês entendem realmente a importância da produção desse material audiovisual para o dia de hoje, justamente para esse comportamento estagnado que a gente está vendo atualmente, principalmente aqui no Brasil, que é onde a gente tem maior contato, familiaridade? Eu acho que é muito importante ter mulheres na posição de, por exemplo, quando a gente foi chamada para escrever, você dá voz para uma mulher poder se representar, poder contar uma história e representar outras mulheres. Isso é uma abertura que é muito importante dentro desse mercado, dentro da sociedade, né? É você poder dar voz a histórias que não são contadas, as histórias que muitas vezes elas estão lá é, eu acho que assim, às vezes não muda porque a gente está batendo na mesma tecla. Então, por exemplo, a gente ia falar sobre violência contra a mulher, o que a gente costuma ver é o olho roxo, a mulher que morreu, tomou paulada, não sei o quê. A gente fala sobre violência verbal, emocional, psicológica, econômica. Será que quando a gente abre o tema e abre o diálogo, a gente começa a dar luz em outras coisas? Então, é importante também que a gente entenda que essa oportunidade, essa abertura, tanto da Paramount quanto da MTV, em dar à luz a assuntos que são importantes, mas que talvez não foram representados e falados, é o que vai mudar, na minha opinião, né, Van? Não sei o que que você Sim, acha. não, concordo plenamente com você. Eu acho que assim, você foi numa camada muito profunda, sabe? Do ser humano mesmo, assim, de você pensar em várias situações que a gente às vezes normaliza, que a gente acha que uma pessoa falar de um jeito com você não é abusivo, não é uma forma de violência verbal. Claro que é, sabe? Óbvio que é. Como aquilo te afetou? Como você vai levar o restante do seu dia? E e a persistência nisso, né? Você continuar num relacionamento, seja ele amoroso, seja ele de trabalho, qualquer relacionamento, que as pessoas estão sempre falando coisas muito negativas ou para você, aquilo ali gera gatilhos na pessoa, não tem como. Então, a gente falar sobre outros tipos de violência emocional, psicológica, né, verbal, econômica, seja qual for, é muito importante, porque as pessoas vão se identificar em algum lugar. Ela vai te tocar ali de alguma forma, sabe? Porque a grande maioria das vezes, quem vive não sabe o que está vivendo. Tenta se justificar de outras maneiras e falar, mas é porque eu fiz isso, meu comportamento fez com que a pessoa me tratasse assim. Não, não existe isso,
sabe? E eu acho que a gente tem que... E é tão importante na vida, quando a gente descobre, com a maturidade, obviamente, né? Porque a gente vai tendo cabelo. Mas a maturidade, ela te traz uma coisa, que, pelo menos para mim foi assim, de falar, não, eu não quero, não, eu não vou fazer esse trabalho, não, eu não quero ir sair, não, eu não acho que é assim. O não, né? Você questionar já é tão importante na vida, te traz uma liberdade tão poderosa que eu acho que quando você vê trabalhos assim na tela, você começa a questionar, fala assim, opa, eu posso desviar o meu caminho, posso ir para um outro lugar, não posso, não preciso seguir aqui. Ou então falar assim, não, não é só comigo, outras mulheres vivem isso, é mais normal do que a gente imagina, né? Mais comum, mais normal, mais comum do que a gente imagina. Então, assim, eu acho que trabalhos assim são trabalhos assim. Eu sempre vou aceitar fazer esse tipo de trabalho, sabe? Que é trabalho de pesquisa, trabalho de entrega, trabalho de você emprestar ali um pouco do que você viveu, do seu olhar para o mundo, de como você gostaria que as coisas mudassem. Então, assim, encontrar uma diretora, um olhar atento a isso, respeitosa, amorosa, e que ela é exatamente assim, essa tranquilidade, essa segurança no set. É verdade, a Ju, assim, ó, ela é segura, ela vai. Ela me trouxe um conforto muito grande de estar ali, em outro país, com outra cultura, com outras pessoas, cercada por uma equipe maravilhosa, incrível, mas ela, eu olhava para ela, ela me entendia, eu entendia o que ela queria, sabe? Então foi muito fácil nesse sentido. Perfeito. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Realmente está muito bonito. Parabéns. Obrigada, Obrigada, Bruna. Bruna.